Meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui para falar de um assunto maravilhoso. Como você vai conseguir cocriar a sua casa dos sonhos a partir de agora? Eu tenho que falar para você que eu cocriei a minha casa dos sonhos. Eu tinha dado para mim um período de 15 meses e tinha estruturado todo um plano para eu conseguir construir a minha casa dos sonhos em 15 meses. Porém, como eu usei todas essas técnicas aqui que eu vou passar para vocês hoje, principalmente 3 técnicas, eu consegui comprar a minha casa linda, maravilhosa em 8 meses. Eu diminuí praticamente pela metade o tempo que eu levaria para comprar essa casa. E eu não estava com o dinheiro disponível. Na realidade, eu pedi esse prazo porque eu precisava conseguir o dinheiro para comprar a casa e foi isso que eu fiz. Então eu vou contar para vocês passo por passo de como você vai construir essa casa dos sonhos na sua mente e depois como essa casa dos sonhos vai ser materializada na tua vida. Bora, vem comigo. Bom, deixa eu contar para vocês que meu nome é Larissa Zilli e a minha missão aqui nesse canal é ajudar você a cocriar a tua vida dos sonhos. Eu também tenho um site onde disponibilizo cursos para você que quiser aprender comigo ou quiser fazer uma mentoria comigo, uma mentoria para que você consiga materializar os seus objetivos de forma mais rápido, mais direcionada e com a minha ajuda, beleza? Então, meu site é aqui, ó, plasticamental.com.br. Se você quiser saber mais sobre os meus serviços, é só clicar aqui e vir me acompanhar. Agora, vamos falar sobre a construção da casa dos sonhos. Eu coloquei aqui para mim, para ajudar vocês, como foi que eu fiz a construção mental da minha casa dos sonhos. Coloquei em 3 passos, beleza? 3 passos primordiais para que você comece agora comigo fazer a cocriação da tua casa dos sonhos. Então, primeira coisa que você precisa é saber exatamente qual a casa que você quer comprar. Não é assim: qual a casa que cabe no meu bolso? Qual a casa que eu acho que eu tenho condição financeira? Não, não é. Por isso que os teus sonhos não dão certo, porque o que você precisa saber é qual é a casa que você deseja morar. O que tem dentro da casa que você deseja morar. Beleza? Não a casa que você consegue pagar com o salário que você está recebendo hoje. Não é isso. Porque é por pensar assim que você não consegue cocriar a tua casa. Então vamos lá. Como foi que eu planejei a minha casa? Simplesmente eu decidi que eu não queria mais morar de aluguel, porque eu e o meu marido, a gente investia dinheiro na época que eu resolvi que eu queria uma casa dos sonhos, e a gente já tinha, né, um dinheiro guardado, tudo, só que esse dinheiro era dinheiro de investimento. O dinheiro não poderia ser utilizado para comprar uma casa, porque ele estava todo bloqueado. Quando você investe o dinheiro, é como se você não tivesse aquele dinheiro. O dinheiro não é seu. Você pega o teu dinheiro e dá para as empresas utilizarem esse dinheiro e depois ela devolve para você esse dinheiro multiplicado, beleza? Isso é fazer investimento. Então a gente tinha um dinheiro que não dava para comprar a casa e a gente foi e investiu. Então ele estava todo bloqueado pelos próximos 4 ou 5 anos. Então 4 ou 5 anos aquele dinheiro que a gente já tinha construído não dava para ser utilizado para comprar uma casa, e eu surtei que eu precisava de uma casa, eu precisava comprar uma casa, eu precisava ter a minha casa. O que eu fiz inicialmente? Primeiro falei com meu marido. E aí ele ficou olhando pra minha cara assim, tipo, meu Deus do céu, e agora? Essa mulher inventou de querer uma casa, a gente não tem condições agora de comprar uma casa, porque a gente não tem dinheiro. O marido já pensou totalmente errado, né? E eu já falei pra ele que ele tava pensando errado, não era assim que se pensava.
E como ele tinha essa mentalidade escassa, tipo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não ia conversar mais com ele sobre comprar casa, eu ia encontrar a casa e depois ele só ia concordar comigo ou não. Aí eu já excluí o marido da equação e já fui atrás de comprar a casa, de procurar a casa, beleza? Então, eu já tinha decidido que eu queria comprar uma casa aqui nesse condomínio. Eu morava numa casa alugada e aí eu adorei o condomínio, os meus filhos também ficaram muito felizes aqui, então eu tinha decidido que seria aqui o lugar que eu ia comprar a minha casa, o lugar que eu queria morar. E aí eu fui andar pelo condomínio para ver se aqui nesse condomínio tinha alguma casa disponível para mim. E eu coloquei na minha mente o tipo de casa que eu queria. Eu queria espaço para ter o meu escritório e a piscina, que é a área de lazer, piscina, churrasqueira, espaço pro quintal, para colocar plantas, etc. Tinha decidido também que tinha que ter um quarto para cada filho, além do meu escritório. Eu gosto de salas grandes, cozinha aberta, eu gosto de bastante vidro, né? Então eu queria que tivesse vidro, eu queria que fosse bastante espaçosa, eu queria que tivesse um closet, que tivesse uma suíte master. Então eu fui pensando em tudo que eu queria dentro da minha casa. Eu já morava numa casa parecida com a que eu queria comprar, certo? Parecida por quê? Porque ela tinha muitos defeitos ou muitos detalhes que eu não queria, eu não queria ter na minha casa. Se aquela casa fosse minha, eu ia querer arrancar tudo. Mas numa casa alugada tava servindo, beleza? Então eu já morava numa casa 50% próximo da casa que eu queria morar, certo? Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar: bom, essa casa, ela tem 50% das coisas que eu quero da minha casa e eu quero mais 50 outras coisas, 50% de outras coisas que eu tenho que começar a pesquisar. Então eu abri o meu computador. Você pode fazer isso no seu celular, utilizando o WhatsApp. Os meus filhos fazem esse grupo dos sonhos que eu vou contar para vocês, eles fazem no WhatsApp, que foi uma forma que eu ensinei eles a fazer mais fácil. Então eles tiram print e jogam no grupinho do WhatsApp, que é o grupinho dos sonhos deles, tá? Então você pode criar um grupo no WhatsApp e colocar a Casa dos Sonhos, e aí dentro desse grupo só vai entrar fotos e comentários de coisas que você deseja ter dentro da tua casa, tá certo? Então o que você vai fazer? O que eu fiz? Eu pensei no número de cômodos que eu queria, né? Uma casa com no mínimo 4 quartos, teria que ter no mínimo 2 salas, né? Uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha conceito aberto, com uma ilha no meio da cozinha. Tinha que ter área de lazer. Que mais que tem aqui na minha casa? Tinha que ter espaço para o meu escritório, tinha que ter suíte para os meus filhos e uma suíte master para mim. O que é suíte master? Um quarto com closet e banheira, tá? Banheira, tem que ter banheira. Então era tudo isso que eu queria: piscina, banheira, churrasqueira, blá blá blá. E eu ainda não tinha dinheiro para isso, né? Mas o meu marido já estava sabendo que eu queria. Ele já tinha entrado em desespero porque eu queria essa tal dessa casa. Como a gente não tinha dinheiro fácil pra gente pegar o dinheiro, né? Ele foi começar a pensar formas da gente conseguir dinheiro para comprar a casa, e eu fui atrás de colocar a casa na minha imaginação e buscar essa casa aqui dentro desse condomínio. Então, como eu amava muito esse lugar, esse condomínio, eu já gostava daqui, eu já gostava de viver aqui, foi fácil eu colocar amor nessa conquista. Então eu já comecei com a energia certa. Eu sei que eu gosto desse lugar, falta só eu encontrar uma casa neste lugar que tenha todas as características que eu quero ter para viver aqui, né, na minha casa.
Então, neste grupinho dos sonhos, eu comecei a colocar como que eu queria que fosse o meu escritório. Então, a decoração, a cor do escritório, as plantas que eu ia ter na casa, que eu ia ter no meu escritório. Eu comecei a colocar o tipo, a cama, os eletrodomésticos, os eletroportáteis, os tipos de sofá que eu queria colocar, o tapete, a cor das paredes, como é que seria o quarto dos meus filhos, se eles iam morar, se eles iam dormir em quartos separados ou iam dormir junto, o que eu ia fazer com o quarto que ia sobrar caso eles quisessem dormir juntos, como seria meu escritório, eu já falei, como seria, se ia ter máquina de lavar louça, se não ia, como é que seria a lavanderia. Então eu comecei a pesquisar na internet, principalmente no Instagram, página de arquitetura. Então comecei a buscar inspiração. Então eu comecei a seguir hashtag, comecei a seguir um monte de perfil de decoração, de arquitetura, que tinha casa, ou aquele pessoal que aluga casa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu seguia para ver as casas, né? Como que eram as casas por dentro, para que eu me inspirasse e pensasse na minha casa, que eu queria que a minha casa fosse daquele jeito, beleza? Então eu lotei a minha vida de imagens das quais eu queria dentro da minha casa, tá certo? Eu enchi e comecei a visualizar a minha vida dentro dessa casa. Então, como é que eu ia trabalhar dentro do meu escritório? Agora eu estou trabalhando no escritório que eu planejei há 7 anos atrás. Olha, já faz 7 anos, gente, passa muito rápido. Então, eu estou aqui dentro do escritório que eu planejei, até o sofá amarelo, porque quando eu planejei, eu trabalhava muito com trading, então o meu gráfico, ele é amarelo, o fundo do gráfico é amarelo, então eu tinha que ter um sofá no fundo do meu escritório. Então as plantas, né, a cor das paredes, sempre com cimento queimado, com preto, com amarelo, que mais? As plantas que eu queria ter, fiquei tirando print de vários jardins e eu comecei a me visualizar na piscina, a me visualizar tomando sol, a me visualizar comprando a decoração da casa, comprando camas novas, comprando aqueles lençóis. Eu adoro jogo de cama, então comprando lençol de 1 milhão de fio e aqueles edredom para fazer aquela cama maravilhosa, sabe aquela cama de hotel. Então eu queria dormir numa cama de hotel que coubesse a minha família inteira, porque a gente gosta de assistir filme junto, agarradinho no quarto, então tinha que caber todo mundo, né? E a gente acaba dormindo no meio do filme, então eu não queria ficar toda travada, arregaçada, porque tinha 4 pessoas na cama, então tinha que ser uma cama tipo 2x2, bem grande, né? E aí eu fui e me imaginando no quarto, me imaginando na banheira, onde eu ia colocar os espelhos. Enquanto eu ia imaginando tudo isso, o que eu fui fazendo? Eu fui visitando as casas. Então eu visitava as casas aqui do condomínio para saber se tinha alguma casa que fazia sentido para mim. E aí, quando eu comecei a visitar as casas, o que aconteceu? Eu comecei as visitas, daí a corretora, ela falava o preço das casas e eu olhava para aquelas casas e não concordava muito com o preço que estava sendo praticado na época, né? Cara, mas tá muito caro, né? Eu falava, mas tá muito caro essa casa, né? Que coisa estranha, tá muito caro pro que tem dentro da casa. Então, eu não tava gostando do preço e da casa, né? E aí, eu fui indo, até que eu encontrei uma casa maravilhosa, que tinha o meu quarto dos sonhos, que tinha o mezanino, que tinha o escritório, que tinha o quarto das crianças, que tinha uma parede maravilhosa, um piso incrível, só que a cozinha ficava fechada e o cara fez uma casa
meio térrea, sabe? E aí ele usou o terreno inteiro e não fez piscina. Então não tinha espaço para piscina. Mas tinha uma churrasqueira linda, tinha o material que ele escolheu, né? Os quartos, o jardim de inverno que ele colocou no quarto, o quarto das crianças. Então, assim, ele fez um monte de coisa muito linda, mas tinha várias coisas da casa que faltava, né? Então, ele fez um quarto nos fundos, onde dava para guardar as coisas, né? Um depósito. Ele fez tudo que eu imaginei. Só que ele tinha comido todo o terreno e aí construindo uma casa térrea. Por que uma casa térrea? Porque daí os quartos ele fez embaixo e aí o escritório, a sala de TV e o mezanino ele fez em cima, né? Já pensando que é mais fácil você dormir na parte de baixo do que ter que subir para dormir. Então, assim, eu acabei gostando mais ou menos dessa parte, só que assim, a casa tinha tanta coisa linda que eu apaixonei pela casa. E aí, não gostei muito do preço, era um pouco mais caro, acho que era 100 mil mais caro do que eu queria pagar. E aí, falei com meu marido foi ver, ele também gostou. Os pontos que eu pontuei também eram os mesmos pontos que ele tinha pontuado, que a gente não tinha gostado muito. E como estava acima do preço que eu queria pagar, eu falei para a corretora que eu ia pensar. Que eu tinha amado muito, mas que eu não ia fazer a proposta, eu ia dar uma pensada. E aí, nesse período que eu fui dar uma pensada, o cara recebeu uma proposta e acabou vendendo a casa. Fizeram uma proposta, então segura a casa, né? E aí começou os trâmites para ele vender a casa, perdi a casa. Aí quando eu perdi a casa, só lembrava assim dos Abraham falando num livro, acho que no Dinheiro Atrai Dinheiro, eles falam assim, que quando você quer muito um lugar, e aí comprar uma casa em um lugar, e aí essa casa que você achava que você queria, ela foi vendida, ou ela foi alugada, ou ela está indisponível para você, significa que aquela casa não era para ser sua, mas a casa que você projetou na sua mente e que você está visualizando morar lá dentro daquela casa, aquela casa existe. Inclusive, se você visualizou o lugar onde você quer morar, essa casa existe e ela está esperando por você. E no momento que você estiver disponível para entrar naquela casa, você vai conseguir entrar e você vai viver lá. Entendeu? Essa parte é muito importante. Primeiro, a casa que você visualizou existe e ela está esperando por você. Se você encontrou uma casa e você pensou naquela casa, quase comprou, mas não deu certo, significa que aquela casa tinha outro dono, foi visualizada por outra pessoa. Você ainda não está na casa correta. A casa correta, ela só vai aparecer quando você estiver disponível energeticamente para essa casa. Presta muita atenção que isso é muito importante. Eu não falei que a casa vai aparecer para você quando você tiver o dinheiro. Eu não falei. Eu falei que a casa vai aparecer para você quando você estiver disponível energeticamente. Como você vai comprar a casa, o universo vai resolver para você. Mas você tem que estar na frequência vibracional deste bem, deste imóvel, deste lugar, desta decoração. Você tem que entrar na frequência vibracional. Por isso que o primeiro passo é você fazer o teu quadro dos sonhos, da casa dos sonhos, e colocar lá no grupinho a decoração, a pintura. Depois, o segundo passo é você visualizar-se vivendo naquele ambiente. E em terceiro lugar é você se colocar na frequência vibracional desta sua casa dos sonhos. Aí que vem o BO, aí que vem o problema. Aí que vem a questão principal que faz com que você não consiga realizar os seus objetivos e eu tenha conseguido realizar o meu, e um monte de gente conseguiu realizar e um monte de gente não consegue realizar e não sabe por quê.
Para você entrar na frequência vibracional desta casa, você precisa entender de vibração. Você precisa conhecer as leis universais. Você precisa ter conhecimento de alquimia. Você precisa saber quais são as suas crenças limitantes, os seus pensamentos limitantes. Você precisa saber se conectar com a fonte, saber o momento que a sua sombra está tomando conta de você, saber o momento que você está conectada com a fonte. Você tem que saber a diferença entre estar na vibração positiva e estar na vibração negativa. Você tem que saber a diferença em você, da sensação de quando você está dentro da fonte e quando você está afastada da fonte. Por quê? Porque para você materializar, para você vibrar nessa sua casa dos sonhos, para você materializar o seu espírito na matéria, a sua imaginação na matéria, né? Para você co-criar, colocar o divino trabalhar para você e trazer a casa de presente para você, o que você tem que fazer? Você tem que entrar na frequência do seu ser superior, na frequência de Deus, na frequência da fonte, na frequência do vácuo quântico, da inteligência infinita. Você precisa se conectar com a fonte, falar para a fonte o que você quer, e a fonte vai te mandar os sinais e você vai seguir os sinais e vai até lá. Agora, se a sua ligação com a fonte tem um monte de sujeira, um monte de trecaiada, né? Um monte de entulho, e ela tá obscura nesse monte de entulho, ela tá enfiada no meio desse monte de entulho, você não consegue fazer o processo de materialização. E aí você conecta com os seus sonhos, faz o grupinho, se visualiza aí vendo na sua cabeça algum pensamento ruim, alguma crença limitante, ou alguém fala alguma coisa e aí ativa uma sombra sua, que daí já te afasta, enche de sujeira e te afasta mais da fonte, né? Se você não vibra na energia correta, se você não vibra a maior parte do tempo na energia que te conecta com a fonte, você não consegue fazer a materialização dos seus sonhos de forma divina. Aí você vai ter que fazer um empréstimo, aí você vai ter que fazer financiamento, aí você vai ter que ficar fazendo cálculo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se matar, você vai ficar devendo. Por quê? Porque você está usando o ego. O ego só tem essa direção. É difícil, é complicado, exige muita energia e você vai se esgotar para comprar esse seu sonho, né? Se você utilizar a frequência vibracional da fonte, do seu ser superior, trazendo para você o material para que você construa a sua casa, materialize a sua casa, né? Por meio da energia da fonte, as coisas vão acontecer com mais facilidade, as coisas vão cair no teu colo, vão materializar no seu colo, né? O que é inesperado vai chegar até você sem você nem perceber, tá acontecendo tudo dentro da tua vida, né? Então, você nesse terceiro passo, você vai precisar entender como entrar na vibração da tua casa dos sonhos, como vibrar nesta energia junto com o seu ser superior, junto com a fonte, como colocar a tua casa dos sonhos na frequência da fonte para que a fonte materialize para você. Isso é um grande problema na vida de vocês, porque vocês precisam aprender a fazer isso. Isso não foi ensinado na escola, seu pai e sua mãe não te ensinou, a sociedade não te ensina. Onde que você vai aprender? Você vai aprender em livros e vai aprender com pessoas que já construíram, que já tem a casa dos sonhos, que já sabe o segredo e está disposta
e disposto a passar para você, porque você precisa aprender de alguma forma, né? A gente já nasceu sabendo como fazer isso. Quando a gente era criança, a gente já sabia como fazer. A gente criava, né? A gente transbordava alegria. A gente era co-criador consciente o tempo todo conectado com a fonte. Então, a gente ia distribuindo desejos e conquistando tudo quando a gente é pequeno. Olha a evolução de um bebê, o quanto que ele cresce no intervalo de tempo muito, muito curto. Aí o que acontece? Conforme você vai passando o seu tempo, os seus pais, a sua família, os professores, as outras pessoas que estão aqui no planeta Terra, que já estão com a cabeça toda cagada, né? A sociedade em geral coloca um monte de lixo dentro da tua cabeça. Um monte de lixo para você se desconectar da fonte. Então, assim, o planeta Terra, ele foi feito para isso inicialmente, para que você ficasse desconectada da fonte e aí você tentasse conquistar suas coisas, e por meio da dor você iria buscar a fonte, porque você sempre tá com um vazio, né? Você ia encontrar a fonte divina de alguma forma, e aí quando você encontrasse essa fonte, você se tornaria um com a fonte e se tornaria um co-criador consciente. Mas o que aconteceu? A dor era lá antes de 2012, né? Então, nos últimos 40, 50 anos, começou a ter uma liberação de informação aqui para nós, para que esse véu fosse desfeito e para que a gente reaprendesse ou a gente se reconectasse com o nosso poder superior, com a nossa fonte divina, que a gente entendesse que nós somos um com a fonte. Então, o que está faltando para que você realize esse objetivo seu de ter a sua casa assim? Você precisa dessa informação, você precisa sentir a sua conexão com a fonte, e você precisa, ao sentir a sua conexão com a fonte, colocar a tua casa lá, porque isso aqui, ó, o planeta Terra é um shopping center, é como se fosse um shopping center onde você escolhe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí você vai vivenciando, você vai experienciando, ter esses bens, conquistar esses bens, conectada com a fonte, certo? E aí, quando você tá conectada, as coisas vêm até você, né? Não é que você fica parada sem fazer nada, o negócio vem. Não, você se conecta com a fonte, você joga o seu desejo, e aí as coisas começam a acontecer, e você vai pegando as pistas, e aí você se conecta com o seu desejo e realiza o seu desejo. Aí você realiza, você curte aquilo, e logo em seguida você já quer outras coisas, e você vai co-criando, né? Para experienciar a vida aqui no planeta Terra. É para isso que a gente tá aqui, para experienciar a vida aqui no planeta Terra. Então você vai ter que fazer essa transição. Assim como o planeta Terra está fazendo a transição planetária, você também precisa saber. Você precisa entender de alquimia, você precisa entender a cocriação consciente. Como é que você vai tirar, limpar todo esse lixo que está aí na tua cabeça para você viver a maior parte do seu tempo em conexão com a fonte, cocriando a sua vida dos sonhos, tá certo? Então, como é que faz, Lari? Como é que faz? Inicialmente, você precisa se observar. Você vai observar quais são os seus pensamentos negativos e vai eliminar. Você vai observar o que você fala que é negativo, que é ruim, o que você fala de você, o que você fala dos outros, o que você fala das coisas, e vai eliminar. Você vai observar os seus comportamentos, as suas sensações que são negativas, e você vai eliminar. Você vai colocar mais gratidão, você vai colocar mais alegria na sua vida. Nem que no começo seja fake. Eu não tô alegre, mas eu vou rir. E faz cosquinha, sabe? Nem que você não esteja alegre, não tenha motivos para estar alegre, mas você vai se forçar. No início você vai colocar energia para se forçar.
para se forçar a ser grata, para se forçar a ter pensamento positivo. Você vai ficar repetindo, né, afirmações positivas, forçando a mudança de padrão. Inicialmente você faz assim, até que você se transforma. Se você quiser fazer algo mais acelerado, você precisa ir atrás de conhecimento. Conhecimento de alquimia, conhecimento de programação mental, conhecimento de desenvolvimento emocional, conhecimento para que você desvende as suas sombras, para que você coloque amor dentro dessa relação sombra que você tem, que entre ego e sombra. Coloca amor nisso para que você transborde, certo? E para que você transcenda as suas sombras e fique conectada com a luz. Você vai precisar fazer essa transição para que você vibre na frequência dos seus desejos, dos seus sonhos. Então, você vai ter o seu caderno dos sonhos? Você vai. Você vai ter o seu grupinho no WhatsApp dos sonhos? Você vai. Você vai colocar lá tudo que você quer? Você vai. Você vai visualizar você nesta casa, vivendo, Você vai. Vai. Você vai fazer tudo isso. E, ao mesmo tempo, você vai trabalhar paralelamente limpando, fazendo uma plástica mental na sua mente. Para quê? Para que seja muito mais rápido você se conectar com a fonte e materializar os seus objetivos, porque conectada com a fonte você consegue materializar muito mais fácil, certo? E eu sempre tô trazendo aqui formas de limpeza, formas de fazer catarse. Eu falo com vocês nas lives, eu falo no TikTok, eu falo no Instagram, beleza? Eu coloco muito material aqui para vocês, para que vocês comecem a fazer sozinhos, beleza? E se vocês quiserem participar dos meus treinamentos ou participar da minha mentoria, onde eu ajudo você a fazer toda essa transformação, eu que já fiz a minha, que já trabalho na minha, que já tô acostumada a fazer essas limpezas, a limpeza minha, da minha família e das pessoas que me contratam, estou disponível para ajudar você também a fazer toda essa limpeza, essa plástica mental que você precisa para que a tua vida seja mais simples, mais fácil, e que você passe a maior parte do tempo vibrando no positivo. Então eu estou aqui para te ajudar a acelerar esse processo utilizando tudo o que eu fiz comigo durante esses últimos 30 anos para conseguir realizar os meus sonhos, meus objetivos nas 7 áreas primordiais da nossa vida. Beleza? Então no próximo vídeo eu vou falar mais sobre como você cocriar a tua vida dos sonhos em outras áreas. Vou te dar mais exemplo e eu peço para você uma coisa: faça isso hoje. Faça esses 3 exercícios que eu te passei hoje. Comece agora a sua mudança. Comece agora. E se você quer que as pessoas à sua volta tenham uma vibração diferente e comecem a ajudar você a transcender, você vai compartilhar esse vídeo com elas, para que elas também comecem a fazer essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade, porque quanto mais pessoas mudando a mente, mudando o paradigma, mais o planeta Terra vibra numa faixa mais alta, e quando o planeta Terra começa a mudar a faixa, nós aqui conseguimos construir os nossos sonhos muito mais rápido. Então, quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente fala de cocriação, de vibração positiva, de se conectar com a fonte, de transformar a nossa vida, de gratidão, de alegria, quanto mais a gente fala, mais a gente impacta as pessoas ao nosso redor, mais a gente muda a vibração do planeta Terra e mais rápido fica para você e para mim construir a nossa vida dos sonhos aqui no planeta Terra. E ainda a gente ajuda a transição planetária ser mais rápida, pelo amor de Deus, né? Quanto mais gente estiver vibrando numa energia mais alta, a gente consegue carregar o planeta Terra por uma frequência vibracional longe desse medo, desse pavor, de tanta crença limitante, né? De tanto tesão por coisa ruim que o planeta Terra tem.
quanto mais a gente se nega a participar disso, mais força nós vamos ter e mais rápido vai ser a nossa cocriação consciente, porque o nosso planeta vai ser diferente, vai ser mais amigável, amoroso e mais conectado com a fonte. Beleza? Então, beijo pra você. Distribua esse vídeo para todos os seus amores, seus amigos, inimigos, qualquer um, porque a gente precisa de todo mundo vibrando em faixa diferente da faixa do medo, da raiva, da injustiça. Então a gente precisa de uma faixa maior. Dá um like para mim, dê seu comentário aqui e coloca também aqui nos comentários para mim o que você quer que eu fale, que eu vou trazer mais vídeo para você, porque eu quero você transcendendo muito rápido você conquistando seus objetivos, beleza? Beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!